Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e tenho o maior prazer de estar aqui com você gravando esse material sobre diferenças culturais. Bem, eu estou morando aqui em Portugal há alguns meses, daqui a pouquinho volto para o Brasil nessa temporada aqui em Portugal, uma temporada muito bacana para gerar novos conhecimentos, para ajudar os processos das empresas que estão internacionalizando e para ver na prática quantas diferenças nós temos que precisam ser mitigadas dentro de um processo tanto de parametrização do produto ou serviço que eu quero trazer para Portugal, quanto na adaptação da nossa forma de trabalhar com um país que é diferente do nosso. Muitos perguntam para nós, poxa, mas a língua é igual, a maneira que falamos é igual, isso já não é uma proximidade, não é por isso que vocês têm a metodologia de vocês para internacionalizar? Eu digo que não. Na verdade, a nossa língua, ela parece igual, mas é muito mais diferente do que muitas vezes a gente imagina. Imagina que tem uma lista de palavras, uma lista gigante de palavras que não dizem absolutamente nada do que a gente imagina em termos de significado quando faladas aqui em Portugal. E a mesma coisa vale para eles. Então a língua, ela nos aproxima, mas também pode nos distanciar se ela for, por exemplo, algo que vire piada, chacota ou brincadeira. Então, dentro do que nos aproxima, sim, temos alguns pontos de contato. As nossas raízes culturais e históricas permitem com que nós sejamos, até de certa forma, parecidos com os portugueses. Porém, o que fica muito claro para nós nas relações do dia a dia de negócios e de trabalho é que se eu não entendo como cada um dos lados pensam, eu gero mais barreiras do que proximidades. Até mais com um país de língua inglesa, por exemplo. Muitas vezes quando você está falando com alguém de língua germânica, língua inglesa, língua italiana, você sabe que ali há uma diferença cultural, aquilo fica evidente. E aí você já entra com muito mais respeito e às vezes até com humildade para poder entender e para poder fazer um exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro. Quando nós estamos fazendo negócio em Portugal, a gente pressupõe que o outro lado está entendendo o que eu estou querendo dizer ou como eu estou querendo me relacionar. E isso não é verdade. A verdade é que existe uma diferença tanto no pensamento como na forma de lidar nas coisas do cotidiano. Vou trazer aqui um exemplo para você. Em Portugal é muito comum a literalidade, a forma literal de compreensão. Então não adianta muito criar um rodeio, criar uma forma lúdica de explicar, criar uma grande reflexão, porque para eles o que interessa é o preto no branco. O que você deseja com isso, aonde você vai chegar, quanto isso custa. Acabou. Se você pedir um café, ele vai trazer um café para você. Ele não vai perguntar se você quer curto, longo, abatanado, que é o mais longo, ou um café americano. Ele vai te trazer um café. E normalmente o café que é o comum, o expresso. Se eu vou almoçar, o que tem hoje para almoçar? Ele vai falar a carne que tem. Carne, peixe, desse jeito. Os acompanhamentos são sempre os mesmos. Então é batata, um dia um arroz, um dia uma salada, mas eles não entram no detalhe, porque o que importa para eles é a coisa muito objetiva. Se essa é uma regra que eles usam no cotidiano, isso também está no mundo dos negócios. Então, numa proposta comercial, não espere ouvir você pode me ligar amanhã para o que eu já pensei. Você pode dar um desconto nisso? Quando você começa? Na verdade eu apresentei a proposta, as informações devem estar todas lá. Porque se ele tiver interesse, ele vai entrar em contato com você. Então a relação aqui do que eu oferto para como é analisado é diferente, muito diferente do que é no Brasil. A mesma coisa dentro de tomada de poder. É muito mais próxima os níveis de hierarquia do que no Brasil. No Brasil se tem uma estrutura de poder em termos de acesso a ele muito mais hierarquizada. Portugal, essa curva, esse nível é muito próximo. Você pode ter um estagiário, por exemplo, que fala com o dono da empresa no mesmo nível de um diretor ou de um gestor. E isso causa bastante estranheza, porque parece em alguns momentos que é uma falta de respeito. Não que não exista uma hierarquia, mas essa hierarquia é muito mais baseada no status quo de
definição de cargos e salários, mas não em acesso a poder ou definição de poder, porque você tem muito a regra da entrega. O que você faz, você faz. O que você não faz, você vai ser cobrado por isso numa dinâmica de responsabilidade. Se eu entrego o que eu faço, eu tenho tanto poder quanto alguém que tem outra função e entrega o que faz. A sua função não é mais importante que a minha porque você está num cargo diferente. E essas relações de poder, elas têm que ser compreendidas. Caso contrário, a gente contrata errado, a gente se relaciona errado e também se posiciona de uma maneira errada. Outro ponto que eu acho bastante importante é, nessa dinâmica de relação de poder, também respeitar aonde você está ofertando algo e de que forma você está ofertando algo. Não, eu vou falar direto com o dono porque é ele que toma a decisão. Se há uma cadeia de valor dentro daquela tomada de decisão e você chegou a quem é o top daquela empresa sem construir esse relacionamento, provavelmente você não consegue falar com mais ninguém, porque houve uma quebra que você promoveu essa quebra. Dentro das relações que eu crio dentro de Portugal, eu devo saber justamente aonde eu estou me relacionando e de que forma eu devo me relacionar. Benício, eu posso ofertar o meu produto ou colocar a minha empresa falando diretamente com o meu consumidor? Será que essa é a melhor forma? Ou a melhor forma é por um canal que já tem uma inserção no mercado e trata isso de uma maneira muito mais adaptada à realidade local? Bem, existem diferenças entre Brasil, existem diferenças entre Portugal, só que o que eu trago para você é que isso deve ser muito mais pontos de reflexão e oportunidade de inovação dentro dessa troca de diversidade do que pontos de conflito ou de barreiras. Para que eu consiga aproveitar o melhor dos dois mundos, eu também tenho que estar aberto ao outro e não querer impor o meu modo achando que o meu modo é melhor e o dele é pior. Não é uma relação de forças, é uma relação de sinergias. E aqui fica a dica para que você pense em mais sinergias e menos numa relação de força. Sou Benício Filho, Country Manager da Atlantic Hub no Brasil e tenho o maior prazer de gerar esse material para você. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, interaja conosco e qualquer coisa marque um momento comigo. Um abraço.